Em toda a minha prática clínica, né, em toda a minha vivência no tratamento da escoliose, eu cheguei a uma conclusão de que para que o fisioterapeuta se torne referência, né, em alguma área de atuação, especificamente foi o que eu senti e o que eu vivi todos esses anos na minha prática clínica, é que você, físio, para você se tornar referência, você precisa de uma base de conhecimento importante. Mas, além disso, junto a isso, a gente precisa, né, de um conhecimento específico no processo de avaliar. Avaliar um paciente com escoliose para você se tornar referência, né, nessa deformidade, nessa condição, para que você consiga prosseguir com um tratamento de uma forma muito mais segura, porque um profissional referência, né, no tratamento da escoliose, ele é aquele profissional curioso, é aquele profissional seguro, é aquele profissional que não para de estudar e principalmente que a cada avaliação ele aborda de uma forma diferente, de uma forma mais precisa, de uma forma mais específica mesmo a sua avaliação. Então a avaliação é muito importante que você saiba que esse processo inicial de conhecer a condição que está ali na coluna do seu paciente é muito importante, porque isso não vem só de um fator físico, de algo físico e biomecânico que está acontecendo ali, e sim, físio, acontece também toda uma coleta, né, de história clínica familiar, de algum antecedente de saúde do próprio paciente, né? A gente vai entender em todo esse processo de avaliação como é que estão os fatores hormonais. Como é que tá, por exemplo, nesse paciente a melatonina? Porque isso pode influenciar na contratibilidade muscular desse paciente. Então, o paciente tem um sono muito bem reparador e de produção hormonal é muito importante. A gente saber esse histórico de saúde, histórico familiar, então fatores genéticos estão ali influenciando a progressão da escoliose. Não é nada muito concreto ainda na nossa literatura, mas são indícios de que pode sim ter uma influência. Pai, mãe, avós, alguém da família já teve ou tem, e isso pode influenciar para uma curva um pouco mais progressiva, um pouco mais grave. E a gente precisa entender todo esse processo, para a gente saber, quando a gente pegar aquele terreno, a gente saber qual tipo de terra a gente vai mexer. É como se fosse a gente ganhasse uma lupa, né, para enxergar muito mais profundamente o que acontece em todo o histórico desse paciente. E todo esse processo, vamos pensar ali também em questões em relação ao colágeno, por conta do tecido conjuntivo. Então, será que esse paciente ele não tem aí uma frouxidão ligamentar e isso vai mudar o nosso objetivo de tratamento? Você desenvolver uma avaliação organizada, e essa avaliação ela vem desde o processo ali de triagem. Então, sabe aquele paciente que a gente vai fazer lá no comecinho, quando a gente vai fazer toda aquela triagem lá nos escolares, para a gente saber se esses pacientes têm escoliose? A partir dali já é um processo de avaliação que a gente tem que compreender e que a gente tem que saber como direcionar. E nós temos um teste muito importante nesse processo avaliativo, que você, físio, como, né, um fisioterapeuta que quer se tornar referência no tratamento da escoliose, você precisa direcionar a triagem do seu paciente, por exemplo, com o teste de ADAS. Mas que só o teste de ADAS, ele não pode confirmar exatamente se esse paciente tem ou não uma escoliose. Por isso que após essa triagem escolar, a gente precisa direcionar esse paciente para um encaminhamento médico ou para o próprio fisioterapeuta direto, para que através disso a gente faça ali, né, os pedidos radiológicos que são necessários, ou seja, um raio-x panorâmico para uma avaliação mais precisa, e para que a gente dê continuidade nessa avaliação, tanto da anamnese, avaliação radiológica e avaliação física. Quando a gente junta esses contextos, junta toda essa avaliação, a partir daí a gente vai entender
que o fisioterapeuta referência no tratamento da escoliose, ele consegue, a partir de uma avaliação organizada e uma avaliação detalhada, ele vai conseguir diagnosticar esse paciente de forma muito precisa se ele tem ou não uma escoliose, em que fase da escoliose ele está, né? Em que momento ele se encontra. Esse paciente ele se encontra aí com uma escoliose na fase lá infantil ou na fase juvenil, ou um paciente que está na fase da adolescência, é um paciente já adulto, ou uma escoliose lá do idoso, degenerativa. A gente saber qual momento esse paciente se encontra para a gente conseguir direcionar o tratamento certo para a fase certa do tratamento da escoliose é muito importante. Isso faz com que você, físio, se sinta seguro, né? Que você olhe para esse tratamento, direcione a sua avaliação de forma segura. E isso, consequentemente, vem na hora de destinar ali os objetivos e condutas desse paciente. Avaliar, né, é um processo, é como se fosse a descoberta do mundo ali. É aquele momento em que você vai ter certeza do que você vai fazer pós. Esse processo de avaliar, tanto lá na parte da triagem, como eu falei, que são os escolares, que são aquele paciente, até aquele paciente que, por exemplo, a mãe liga para você, né, e fala assim, olha, meu filho tem escoliose, minha filha tem escoliose, e eu descobri que você é uma fisioterapeuta que trabalha com escoliose, e eu queria ter certeza. Eu observei que minha filha está com o ombro mais alto do que o outro, que existe uma marcação de uma cintura para um lado para o outro diferente. Aí a gente já pensa, um indício importante de escoliose, alteração na altura dos ombros, ângulo de Thales, marcação da cintura ali, ó, ângulo de Thales. Aí essa mãe fala, nossa, e eu percebi que quando eu vi aí no seu Instagram, então você se posiciona como fisioterapeuta referência, né, para esse processo inicial avaliativo do seu paciente. Então vamos pensar que a gente está fazendo uma triagem na hora que essa mãe liga para você. Você vai direcionar essa mãe e ela já viu aí, por exemplo, na sua rede social, onde você, né, onde você se é a sua vitrine do seu produto, do trabalho que você faz aí com o seu paciente. E aí ela vai ver, nossa, eu fiz aquele teste de flexão, né, com os braços estendidos, pernas estendidas, a paciente vai com as mãos lá no chão, né? Eu fiz isso com a minha filha e eu percebi um lado diferente com o outro. Mais um ponto, esse paciente pode ter uma escoliose. Essa é uma triagem inicial. A partir disso, né, é muito importante, uma dica de prática clínica. Sempre que eu falo com o meu paciente por telefone, ainda não conheço, o primeiro ponto é que eu pergunto, né, a mãe já falou essas características que já são avaliativas para mim, para eu conseguir diagnosticar, ou seja, a avaliação para o fisioterapeuta referência no tratamento da escoliose, todas as informações iniciais já é um ponto avaliativo para que a gente consiga chegar no diagnóstico final, certo? E aí, essa mãe falou tudo isso, o que eu direciono a mãe para mim? Faz uma foto do seu filho e da sua filha, né, com um top o máximo aparecendo as costas possível, de biquíni, ou menino sem camiseta, numa parede lisa, uma parede branca. Tira uma foto de frente, de lado, de costas e flexionando o tronco para frente e me manda. Se esse paciente não tiver um raio-x já. Se caso ele já tiver, eu também peço a foto do exame de imagem, que isso vai me ajudar. Lembra que eu sempre falo aqui para vocês, o raio-x é o nosso GPS, mas eu vou falar disso mais à frente aí. E aí, né, eu peço essas fotos, com essas fotos eu já consigo imaginar o meu paciente e consigo fazer uma avaliação postural, né, bem abrangente desse paciente em relação à escoliose. E aí eu já posso falar, olha, seu filho, sua filha pode ter uma escoliose sim. Vamos direcionar esse paciente para avaliação mais específica, não tão uma avaliação tão esdrúxula, tão superficial. Então vamos para uma avaliação bem específica. Vou lá e peço um raio-x panorâmico da coluna total, lá em posição ortostática, para esse paciente. Ou se o paciente já estiver, porque às vezes ele já está em andamento, né, com um médico de confiança, o médico pediatra, ortopedista ou o neurocirurgião ali, os médicos que são especialistas em coluna. E a partir disso, a gente tem o raio-x panorâmico, eu vou lá, eu marco a avaliação com esse paciente. Quando eu marco essa avaliação, eu já peço físio para esse paciente, né, e falo para a mãe, olha, traz o seu filho com uma roupa adequada, cabelinho preso, para avaliação.
para que através disso eu consiga detalhar.